Bom dia, oitavo ano. Vamos lá então. Parte 2 do nosso vídeo de revisão para avaliação de aprendizagem em processo, né? Nessa segunda aula nós vamos falar apenas de geometria, tá? Bom, o primeiro elemento geométrico que a gente vai estudar aqui são os quadriláteros. Os quadriláteros, como o nome já diz, né, são polígonos que têm 4 lados, qualquer tipo de polígono. Então eu tenho aqui uma infinidade de representações diferentes, né? Possíveis representações de polígonos que têm 4 lados. Posso fazer assim também, tipo um bumerangue. Que mais que eu posso fazer? Um quadradinho. Um trapézio. Tá? Então, toda figura geométrica, todo polígono, né, que tiver 4 lados é chamado de quadrilátero. E aí a gente vai estudar então alguns elementos que os quadriláteros possuem e também temos que saber classificá-los, né? Já que a gente tem uma porção de maneiras de representar quadriláteros, é interessante a gente saber classificar eles, né? Separar eles de acordo com algumas características relacionadas a lados, a ângulos e assim por diante. Vamos pensar assim, qualquer quadrilátero que eu estudar, deixa eu pegar um quadrilátero qualquer aqui, ele sempre vai ter 4 lados e, consequentemente, ele vai ter 4 ângulos. Tá? Vou pintar os ângulos aqui. Então, tem um ângulo de vermelho. Vou pintar um outro ângulo aqui de amarelo. Tem um outro ângulo aqui que eu vou pintar de azul. E tem um outro ângulo aqui que eu vou pintar de verde. Tá? Então, todo quadrilátero sempre vai ter 4 ângulos. E é interessante saber que a soma desses 4 ângulos tem que dar 360 graus. Então, se eu falar que esse ângulo vermelho é o A, o azul é o B, o verde é o C e o amarelo é o D, quando eu somar esses 4 ângulos, quando eu fizer A mais B mais C mais D, essa soma vai dar sempre 360 graus. Certo? Então, é uma relação importante que vocês precisam saber. Tá? A soma dos 4 ângulos de qualquer quadrilátero sempre dá 360 graus. Uma outra questão. Se eu pego um retângulo, vocês já sabem que o nome do retângulo vem de reto-ângulo, né? Retângulo. Retângulo, se eu pegar o significado aí da palavra, significa reto-ângulo. Ou seja, significa que o retângulo tem 4 ângulos retos. E o ângulo reto, vocês devem saber também que a medida é 90 graus. Ou seja, no caso do retângulo, cada ângulo aí tem 90 graus. E se eu somar esses 4 ângulos, vai dar um total de 360 graus, né? Tá? Então tá aí mais um exemplo de um quadrilátero. E sendo assim, a soma dos 4 ângulos tem sempre que dar 360 graus. Ô professor, e no caso do quadrado? Bom, o quadrado é a mesma coisa que o retângulo, né? O quadrado também tem 4 ângulos, e os 4 ângulos do quadrado são ângulos retos. O que diferencia um quadrado de um retângulo, então? A diferença do quadrado para o retângulo está na medida dos lados. O quadrado tem sempre 4 lados iguais, né? Para representar que os lados são iguais, eu faço essas marquinhas. Então, esses lados que têm 2 marquinhas, significa que são lados iguais. Enquanto que o retângulo ele tem 2 pares de lados iguais, o de cima e o de baixo são iguais, o da direita e da esquerda são iguais. Tá? Então são 2 pares de lados iguais no retângulo e no quadrado todos os lados são iguais. Uma outra propriedade importante, vou voltar na tela anterior. Todo quadrilátero sempre vai possuir 2 diagonais. Peraí, professor, como assim 2 diagonais? Vou explicar melhor. Todo quadrilátero tem 4 lados, tem 4 ângulos e também tem 4 vértices. Os vértices são os cantinhos aqui. Ó. Quando eu junto um vértice a outro vértice, que não seja adjacente a ele, né, que não esteja do lado, não vou contar essa ligação do vértice de cima com outro vértice de cima, porque aqui vai formar um lado do quadrado, e nem essa outra ligação. Então eu vou pensar em ligar com um vértice que não é adjacente a ele. Qual é o vértice que não é adjacente? É esse da diagonal aqui, ó. Então, quando eu faço essa ligação de 2 vértices, né, que não são adjacentes, eu tenho uma diagonal. Tá? Então, essa linha verde é chamada de diagonal.
Tem mais alguma diagonal nesse quadrilátero? Tem mais uma aqui dentro, né? Ligando esse vértice a esse que está lá em cima. Tá? Isso vai acontecer com todos os quadriláteros. Todos os quadriláteros sempre vão ter duas diagonais. Ó, no caso do losango, que parece uma pipa, né? É como se fossem as varetinhas que compõem a pipa. Então a gente tem aqui duas diagonais também no losango. Se eu pegar essa outra figura que está aqui do lado, que a gente vai ver que se chama paralelogramo. O paralelogramo também tem duas diagonais, uma diagonal aqui e a outra diagonal aqui. Se eu pegar essa figura que parece um bumerangue aqui, esse polígono ele não é convexo, então a gente não vai trabalhar com ele, tá? Esse aqui ele não vai entrar no nosso hall de atividades, deixa ele de lado aí descartado. Vamos pegar esse outro retângulo, também tem duas diagonais. E a gente tem um trapézio aqui ainda, e ele também tem duas diagonais. Tá? Vamos ligar aqui, ó. Esse vértice, eu ligo com esse, forma uma diagonal. E aí eu pego o outro vértice aqui, ó, ligo com esse, forma mais uma diagonal. Então é importante vocês saberem que todos os quadriláteros sempre vão ter duas diagonais. Então é mais uma propriedade aí. Tá? Então vamos guardando aí, ó, duas diagonais, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero dá 360 graus. E agora a gente vai aprender a classificar, separar eles em grupos. Então vamos lá, ó. Quais são os tipos de quadriláteros que nós temos? Tipos de quadriláteros. Tá. Então existem quadriláteros que são chamados de trapézios. E existem quadriláteros que são chamados de paralelogramos. Agora, qual é a diferença de um para outro? Tá aqui, ó. Tá nessa linha aqui, gente, ó. Os quadriláteros que têm só um par de lados paralelos são chamados de trapézios. Ô, professor, eu não lembro o que são lados paralelos. Eu vou recordar com vocês, ó. Nessa figura que a gente tem aqui, ó, nesse trapézio, tá? A gente tem um par de lados paralelos. Repare que esse lado que está aqui em cima e esse lado que está aqui embaixo são paralelos. O que significa que são paralelos? Significa que por mais que eu prolongue a linha, né, essas linhas nunca vão se cruzar. Então esse é o significado de lados paralelos. São linhas que não se cruzam. Agora, esses outros dois lados aqui, ó, do trapézio, eles não são paralelos. Se você prolongar eles, vai chegar um determinado momento que eles vão se cruzar. Percebe lá em cima? Então, trapézios são quadriláteros que só tem um par de lados paralelos, que são essas linhas que eu desenhei em vermelho. Nesse outro trapézio que está aqui do lado, ó, ele também é um trapézio, então ele só tem um par de lados que são paralelos. E eles estão agora na vertical, né? Ó. Esse lado aqui é paralelo a esse. Por mais que eu prolongue as linhas, elas não irão se cruzar. Tá? E se eu olhar nos outros dois lados que compõem o trapézio, a gente vai ver que esses dois lados aqui não são paralelos. Opa, ficou muito torto esse. Deixa eu arrumar aqui, aqui e aqui. Tá? Repare que se eu prolongar essas linhas, vai chegar uma hora que elas vão se cruzar. Por isso que esses dois lados aí não são paralelos. E para finalizar, no trapézio aqui do lado, a mesma coisa, né? Essa linha é paralela a essa. Então, eu já tenho um par de lados que são paralelos. Se eu olhar nas outras duas, elas não são paralelas, né? Elas não se cruzaram, mas se eu prolongar, elas acabam se cruzando, ok? Então, tá aí o significado de trapézio. São quadriláteros que só têm um par de lados paralelos. Já os paralelogramos são quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos, né? Atenção aqui nesse item, ó. Aos que têm dois pares de lados paralelos, chamamos de paralelogramos. Então, vamos dar um destaque aqui para os lados. Deixa eu trocar de cor, vou pegar agora o laranja e vou pegar o verde. Olha só, nesse retângulo que está aqui, esse lado de baixo é paralelo ao lado de cima. Então, um par de lados paralelos. O lado da direita, que é esse que eu estou destacando em laranja, é paralelo ao lado da esquerda. Então, eu tenho dois pares de lados que são paralelos.
A mesma coisa nesse losango, né? Se eu pegar esse lado aqui, paralelo a esse, e a hora que eu pego aqui, esse lado, paralelo a esse. Tá? Por mais que eu prolongue esses lados verdes, eles nunca vão se cruzar. E os laranjas entre si também nunca se cruzam, né? A linha laranja nunca vai cruzar com a linha laranja. Tá? Isso são lados paralelos. Bom, isso acontece nos demais também. Tá? Acontece na figura azul e na figura rosa também. Dois pares de lados paralelos. Ó. Repare que esse lado vertical é paralelo a esse outro lado vertical. E os lados que estão inclinados aqui são paralelos entre si, né? O verde com o verde. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Vertical paralelo ao vertical. E o horizontal paralelo ao horizontal. Tá? Então vamos lá. A gente já viu dois tipos de quadriláteros. Os trapézios, que só tem um par de lados paralelos. E os paralelogramos, que tem dois pares de lados paralelos. As outras propriedades que nós já tínhamos visto, né, como a soma dos ângulos internos, continua valendo. Né? Em qualquer um desses quadriláteros, se eu pegar os ângulos internos, vai dar 360 graus. Então, se eu pegar esse ângulo mais esse aqui mais esse, e somar esses ângulos, vai dar 360 graus. Repare que o número de diagonais também continua valendo. São sempre duas diagonais. Ok? Agora a gente vai ver, ó, que dentro dos paralelogramos, eu ainda posso dividir e classificar em mais três grupos, tá? Que a gente vai ver agora. Então, esses três grupos aqui, ó, retângulos, losangos, quadrados, todos são chamados de paralelogramos. Todos eles são paralelogramos. Por quê? Porque tem dois pares de lados paralelos. Né? Repare que já tem até o formato deles aqui, ó. Aqui tem um quadrado, aqui tem um paralelogramo, aqui tem um losango, aqui tem um retângulo. Só que eles têm mais algumas características que determinam nomes diferentes para eles. Repare que os retângulos, eles têm dois pares de lados paralelos e quatro ângulos retos. Né? Por isso que vem o nome retângulo, reto ângulo. Ok? Os losangos são paralelogramos, né? Tem dois pares de lados paralelos, mas eles não têm ângulos retos. O que ele tem? Qual é a principal característica dos losangos? Tem lados de medidas iguais. Ó. Esse lado tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse e desse aqui também. Como é que eu falei que a gente representa para dizer que os lados são iguais? A gente faz marquinhas, né? Ó, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, qual é a característica do losango? Tem os quatro lados com medidas iguais, ok? Os retângulos têm os quatro ângulos de 90 graus, quatro ângulos retos. Os losangos têm quatro lados de medidas iguais. E a hora que a gente junta essas duas características, nós formamos o quadrado. Então, o quadrado tem quatro lados com medidas iguais e quatro ângulos retos. Tá? Então, o que é o quadrado? É uma junção do losango com o retângulo. Né? Ele pega a característica do losango, que é ter lados iguais, pega a característica do retângulo, que é ter ângulos retos, e forma o quadrado. Tá? Então, em qualquer quadrado, quando eu pego os quatro lados do quadrado têm medidas iguais. Isso aí vocês já sabem, né? Já são conceitos que a gente usa há muito tempo. E a hora que a gente pega os ângulos, os quatro ângulos do quadrado são ângulos retos. Ok? Então, repare que quadrado também pode ser chamado de losango. Porque as características do quadrado contemplam as características do losango. E o quadrado também pode ser chamado de retângulo. Tá? Para exemplificar um pouco melhor isso, eu vou montar um esqueminha aqui. Ó. Então, a gente começa com os quadriláteros, né? O primeiro grupinho que nós vimos é o trapézio. Então, o trapézio foi o primeiro grupinho de quadriláteros que nós vimos. A característica dele tem um par de lados paralelos. Depois, nós vimos que se tiver dois pares de lados paralelos, aí eu vou chamar de paralelogramo. Então, paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Os paralelogramos a gente pode dividir em dois grupos. O grupo
do retângulo e o grupo do losango. Então aqui eu tenho os retângulos, que além de ter dois pares de lados paralelos, tem 4 ângulos retos. E aqui eu tenho os losangos, que além de ter dois pares de lados paralelos, tem 4 lados de medidas iguais. E a hora que eu juntar, né, na hora que eu juntar as características do retângulo com as características do losango, aí eu formo o quadrado. Então, o quadrado é o caso mais particular de quadrilátero que a gente tem. É aquele que tem mais características. Beleza? Então, foi um resuminho aí do conteúdo de geometria sobre quadriláteros, que nós não vimos em sala de aula, mas faz parte do primeiro bimestre. E acredito eu que o Centro de Mídias também não vai abordar esse assunto. Então, fica aí como uma revisão. Vocês têm também muitas ferramentas em mãos, aí tem um livro didático para estudar com esse assunto. Quem tem a possibilidade de acessar a internet no YouTube, tem milhões de vídeos falando sobre isso, tá? Então fiquem à vontade de pesquisar mais e perguntar se for o caso. Pode perguntar para o professor, tá? Bom, vamos ver um exercício. Alguns quadriláteros estão representados nas figuras abaixo. Qual dos quadriláteros possui apenas um par de lados paralelos? Então, qual dos quadriláteros tem só um par de lados paralelos? Não pode ter dois. Vamos ver o losango. O primeiro quadrilátero que a gente tem aqui é um losango. A gente sabe que o losango ele tem dois pares de lados paralelos, né? O que eu pintei de preto é paralelo ao preto e o verde paralelo ao verde. O quadrado é a mesma coisa, tem dois pares de lados paralelos. Ó. Os lados verticais são paralelos, os horizontais também são paralelos. Então, nenhum desses dois aí é a minha resposta. Agora, quando eu chegar aqui no trapézio, né? O trapézio é o quadrilátero que só tem um par de lados paralelos. Só o de cima e o de baixo são paralelos. Se eu pegar o da direita e da esquerda, em algum momento, né, dessa continuidade aqui, eles vão se cruzar. Então, o único quadrilátero aqui que só tem um par de lados paralelos é o quadrilátero da letra C, é o trapézio. Né? Todos os demais têm dois pares de lados paralelos. Ok? Então, letra C, trapézio, é o único quadrilátero que tem só um par de lados paralelos. Essa questão aqui, ó. Observe as figuras. Foi dado para vocês observarem um retângulo e um quadrado, certo? Considerando essas figuras, podemos dizer que os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes. Não, espera aí. Os ângulos do retângulo são ângulos retos, né? De 90 graus. E os ângulos do quadrado também são ângulos retos. Tá? Ah, professor, eu não sabia disso. Sabia sim, porque está aqui no resuminho, tá? Ó. Se você voltar aqui no seu resumo, está escrito, ó, quadrado tem os 4 lados com medidas iguais e os 4 ângulos retos. E o retângulo também, ó, tem os 4 ângulos retos. Então, a gente sabe que o quadrado e o retângulo têm ângulos iguais, não diferentes. Então, a letra A está errada. Vamos ver a letra B. Somente o quadrado é um quadrilátero. Nossa, completamente errado, né? Aqui a gente está trabalhando, todas essas imagens que eu coloquei aqui são quadriláteros. Então, se o trapézio está aqui, o paralelogramo, o retângulo e o quadrado. Então, os dois são quadriláteros, né? Então, a B também está errada. O retângulo e o quadrado são quadriláteros. Essa é a correta, né? Tanto o retângulo como o quadrado são quadriláteros, são em 4 lados. O retângulo tem todos os lados com a mesma medida, está errado, né? É o quadrado e o losango que tem os lados iguais, com medidas iguais. Só aqui para a gente trabalhar um pouquinho da questão dos ângulos. Ó, eu falei que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero dá 360 graus, né? Então, se eu pegar esse ângulo de medida x, mais esse aqui, mais esse aqui, ó, a soma desses 4 ângulos tem que dar 360 graus. Então, eu vou indicar lá, ó, x mais o ângulo que vale 2x mais 30, o ângulo que vale x de novo, o ângulo que vale 3x menos 20, tudo isso junto tem que dar 360 graus, certo?
Aqui eu não trabalhei com vocês ainda em sala, é conteúdo do ano passado. Acredito eu que não tenha dificuldade de resolver uma equação. Quando a gente olha para essa equação, a gente tem termos que são semelhantes. Ó. X, 2x, x de novo e 3x. Então aqui a gente tem 1x mais 2x vão dar 3x. Mais 1x daqui, 4x. Mais 3x, 7x. Então, o total de x que eu tenho aqui é de 7x. Agora eu vou olhar para os números que não tem letra, né? Então, pensando só nos números que não tem letra, eu tenho 30 menos 20. 30 menos 20 dá 10. Então, ficou mais 10. Igual a 360, que está depois da igualdade. Agora eu vou usar a operação inversa, né? 7x mais 10 dá 360. Então, eu vou fazer assim, eu vou tirar 10 de um lado, tirar 10 daqui desse lado, e vou tirar 10 do outro, porque a gente está numa equação, né? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Bom, se eu tinha 7x aqui, vai continuar, né? Deixa eu colocar de verde. 7x. Só que agora não tem mais 10, né? Porque eu tinha 10, vou tirar 10, vai ficar 0. Então, ficou só 7x desse lado. Igual. Aqui eu tenho 360 menos 10. 360 menos 10 dá 350. Beleza. Aqui eu tenho o valor de 7x, certo? Mas eu não quero saber o valor de 7x, eu quero saber só o valor do x. Tá? Então, para eu saber apenas o valor do x, eu vou ter que dividir por 7. Porque aqui é 7 vezes x, né? 7x significa 7 vezes x. Então, eu vou dividir os dois lados por 7, e aí eu vou encontrar o valor do x. Bom, 7x, quando eu dividir por 7, vai dar só 1x. Vou colocar aqui, tá? 1x. Igual 350, quando eu dividir por 7, dá 50. Então, a medida do ângulo x aí é de 50 graus, certo? 50 graus é o ângulo x. Beleza? Aqui um outro exercício parecido, tá? Nós temos aqui um quadrilátero, temos os 4 ângulos dele representados, mas tem um ângulo que a gente não sabe a medida dele, e a gente quer descobrir quanto mede esse ângulo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir primeiro a medida do x, né? Então, vamos lá. Nós sabemos que a soma desses 4 ângulos tem que dar 360 graus. Então, 3x mais 85 mais 110 mais 75. Essa soma tem que ser igual a 360 graus. Bom, agora eu vou pegar os termos semelhantes e vou juntar. Os termos que têm a letra x é só esse, só o 3x. Os outros termos, todos são números, né, sem letra. Então, eu vou juntar os números sem letra. Eu vou pegar o 85 mais 110 mais 75. Essa soma dá 270, ok? Então, se eu juntar todos os números que estão antes da igualdade, né, vai dar 270. É igual 360. Agora eu vou usar a operação inversa. Se 3x mais 270 é igual a 360, para eu resolver essa equação, eu tiro 270 de cada lado da minha igualdade. Tira 270 daqui, tira 270 daqui. Tá? Para eu permanecer com uma igualdade. Bom, aqui então vai ficar o 3x, né? 3x eu vou copiar aqui. 270 tira 270 fica 0, então não vou ter mais nada. E depois da igualdade eu vou ter 360 menos 270, que dá 90. Bom, aqui eu tenho o valor de 3x, né? 3x vale 90. Então eu já sei que esse ângulo aqui, que vale 3x, né? A medida dele é de 90 graus. Ok? Tá? Perceba que é um ângulo reto, né? Só pela imagem aqui já dava para ter uma noção que ele seria um ângulo de 90 graus ou próximo disso. E aí a gente calculou que é de 90. Se eu quiser saber o valor do x, basta vir aqui agora e dividir tudo por 3. Quando eu pego 3x e divido por 3, eu fico só com 1x. X, né? Quando eu pego 90 e divido por 3, dá 30. Então ficou x igual a 30 graus. Ok? Só, tá dando para entender aí? Então a gente está aí estudando algumas características e propriedades dos quadriláteros. Agora, mudando de assunto, outro elemento geométrico que nós vamos estudar são os triângulos.
Tá? Mais especificamente, nós vamos falar da congruência de triângulos. Bom, alguém sabe o que significa congruência? Congruência significa igualdade, tá? Então, triângulos congruentes são triângulos que são iguais. E o que significa um triângulo ser igual ao outro? Significa que ele tem todos os lados correspondentes com medidas iguais e os ângulos correspondentes também com medidas iguais, tá? Então, ou seja, ele é uma cópia. Ó, vamos ler aqui, ó. Dos 3 triângulos abaixo, 2 deles podem coincidir por meio de um movimento no plano. Quais são eles? Vamos descobrir? Ó, os 2 triângulos que são coincidentes, né, que se a gente pegar, por exemplo, esse triângulo aqui, ó, o roxinho, e arrastar ele em cima do azul, ele vai se encaixar certinho em cima do azul, não vai? Porque eles são iguais. Se eu colocar ele em cima do verde, vai ficar sobrando um pedaço aqui, vai ficar meio assim, né? Vai sobrar um pedacinho aqui. Então a gente conclui que o triângulo azul e o roxinho são congruentes, tá? Eles são iguais. Se eles são iguais, então a gente pode dizer o seguinte, ó, que esse lado que vai de A até C é igual a esse que vai de R a P. Então, vou chamar assim, AC tem a mesma medida de PR. Se a gente quiser usar o símbolo de congruente, a gente põe um tio aqui em cima, tá? AC é congruente a PR. Eu posso deixar só igual para dizer que são iguais, tá? Fica mais fácil de guardar. Além desse lado ser igual àquele, a gente tem que o lado AB do triângulo azul é igual ao lado PQ do triângulo roxo. Então, AB tem a mesma medida de PQ. E ainda a gente tem, ó, que o terceiro lado também é de medida igual. Se eu pegar o lado que vai de B a C, ele tem a mesma medida do lado PQ, QR. Tá? Então, o lado BC tem a mesma medida do lado QR. Então, são 2 triângulos que têm os 3 lados correspondentes iguais. Lados correspondentes são esses que eu pinto da mesma cor. Bom, isso em relação aos lados. E em relação aos ângulos? Também, a gente também tem ângulos correspondentes iguais. Então, o ângulo que está aqui em cima, ó, entre o lado preto e vermelho, e o ângulo que está entre o lado preto e vermelho aqui em cima também, que eu pintei de azul, são iguais. Então, o ângulo C, ele é igual ao ângulo R, tá? Congruente. Se quiser usar o símbolo de congruência, fica assim com tio. O ângulo formado pelas linhas preta e verde, né? Esse ângulo aqui formado pela linha preta e verde, que é o ângulo A, desse triângulo, ele é igual ao ângulo formado pelas linhas preta e verde do triângulo de baixo, que é o ângulo P. Então, o ângulo A é igual ao ângulo P. Oh, mas tá feia a pingarração aqui. E a gente tem ainda, ó, o ângulo formado pelas linhas vermelha e verde, que é esse ângulo roxo que eu estou desenhando, ele é igual nos 2 triângulos, tá? Então, as linhas verde e vermelha formam 2 ângulos iguais, que é o B e o Q. Tá? Então, tudo isso tem que acontecer para que 2 triângulos sejam congruentes. São 6 análises, né? São 6 situações. Os 3 lados correspondentes têm que ter medidas iguais e os 3 ângulos correspondentes também têm que ter medidas iguais. Então, perceba que são 6 situações que tem que acontecer. Porém, a gente estabelece alguns critérios que, se forem contemplados, já garante que os triângulos são congruentes. Eu não preciso estar analisando um por um, tá? Eu não preciso estar analisando os 3 ângulos e os 3 lados. Se eu conseguir observar os critérios que nós vamos estudar agora, já é suficiente para concluir que triângulos são congruentes. Primeiro caso, né, o primeiro critério é esse aqui, ó. LAN, que significa LAN? Critério LAN. É lado, ângulo, lado, tá? Então, se eu conseguir demonstrar ou observar que os 2 triângulos já têm 2 lados com medidas iguais e o ângulo que está entre eles também com medidas iguais, já é suficiente para eu afirmar que os triângulos são congruentes. Eu não preciso estar olhando todos os lados nem todos os ângulos. Basta olhar essa situação.
Então, por exemplo, nessa imagem que a gente tem aqui, ó, o lado AC, pela marquinha que tem aqui, né? Tinha uma marquinha aqui, não tinha? E o lado EG, que tem a mesma marquinha, são iguais. Então, eu tenho AC igual a EG. Aí eu olho para o lado de baixo, que também tem marquinhas. Eu tenho aqui que o lado AB, com duas marquinhas, é igual ao lado EF. Tá? Então, AB é igual a EF. E aí o ângulo que está entre esses dois lados, esse ângulo A aqui, né, da letra A, e esse ângulo aqui da letra E, são iguais. Tá? Então, se isso aqui acontecer, eu já posso concluir que os triângulos são congruentes, mesmo sem estar analisando os demais lados. Repare que a gente não falou nada a respeito do lado CB e nem do lado GF, tá? Nós não falamos do ângulo C e nem do ângulo B, e nem do ângulo G e F, ok? Então, mesmo não analisando o terceiro lado e os outros dois ângulos que faltavam, a gente já pôde concluir que eles eram congruentes por causa desse critério de congruência, L a L. Ok? O segundo caso, né, que a gente pode concluir que os triângulos são congruentes, é o critério, né, o caso LLL. LLL significa lado, lado, lado. Tá? Então, se eu tiver dois triângulos com três lados já iguais, né, os três pares de lados correspondentes iguais, já dá para eu concluir que eles são congruentes. Pelas marcações que a gente tem aqui, ó, esse lado EF, EG, que estava com dois risquinhos, é congruente ao lado AC. Então, AC é igual a EG. Aí, pela marcação que a gente tem, ó, o lado AB estava com uma marcação, é igual a FE, que também estava com uma marcação. AB é igual a FE. E a gente tem ainda que o terceiro lado aqui, o lado FG, que estava com três risquinhos assim, né? E o lado BC também com três risquinhos, possui marcações iguais, significa que eles são iguais. Então, BC é igual a... Eu risquei a letra, agora não enxergo. BC é igual a FG. Tá? Então, se acontecer de você analisar os triângulos e perceber que você já tem três pares de lados com medidas iguais, né, como foi o caso que nós vimos aqui, eu já posso concluir que esses triângulos são congruentes, mesmo sem analisar os ângulos. Repare que a gente não falou de nenhum dos ângulos dos triângulos, né? Não falamos do ângulo A, que é igual ao ângulo E, não falamos do ângulo B, que é igual ao F, e nem do C, que é igual ao G. Não falamos a respeito dos ângulos, mas apenas pelo fato de terem três pares de lados de medidas iguais, já podemos concluir que são congruentes. Bom, tem mais dois casos ainda. Ó. O terceiro caso é o ALA. A-L-A, ângulo, lado, ângulo, ok? Então, se eu tiver condições de analisar dois triângulos e perceber que eles têm dois ângulos com medidas iguais, e o lado que está entre esses dois ângulos também de medida igual, logo os triângulos são congruentes. Então, olha só, a gente tem aqui o ângulo F, que é igual ao ângulo B. Como é que eu sei que são iguais? Pelas marcações que tem aí, né? Dois risquinhos. Aí eu pego o ângulo A e eu sei que ele é igual ao ângulo E. Tá? Pelas marcações que estão aí. Então, eu já tenho dois pares de ângulos que são correspondentes e de medidas iguais. Aí eu pego o lado que está entre esses dois ângulos e ele também tem medidas iguais. Ó. Esse lado AB é igual ao lado EF. Se isso acontece, eu já posso concluir que os triângulos são congruentes, tá? Então, eu tenho aqui, ó, ângulo A igual ao ângulo E, tem o ângulo B, que é igual ao ângulo F, e tem aí o lado AB, que é igual ao lado EF, tá? Então, se essas três condições forem satisfeitas, eu já posso concluir que os triângulos são congruentes. O que é congruente mesmo, professor? É que tem todos os lados correspondentes com medidas iguais e todos os ângulos correspondentes com medidas iguais. O quarto e último caso de congruência é o lado, ângulo e ângulo oposto.
Então, ó, dois triângulos são congruentes quando possuem um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruente. Espera aí, professor. Vamos devagar. Então, tá aqui, ó. Vamos analisar. Ó. Pelas marcações que a gente tem, né, esse lado AB tem um risquinho e o lado EF também tem um risquinho. Isso significa que esse lado verde é igual a esse. Então, AB é igual a EF. Depois, eu não tenho mais nada a respeito dos lados, mas eu tenho os ângulos. Eu tenho que esse ângulo A, que está junto ao lado verde, né, é adjacente. Adjacente significa que está junto. E o ângulo E, que também é adjacente, são iguais. Pelas marcações que a gente tem, ó, o ângulo A é igual ao ângulo E. E depois eu tenho mais um ângulo que está lá em cima, com marcações iguais, que é o ângulo C e o ângulo G, tá? Esses dois ângulos aqui são iguais, C e o G. E eles são opostos ao lado que foi dado. Ó. Ele não está de frente ao lado verde, né, ao lado AB. Então, o ângulo oposto é o ângulo que está de frente ao lado que foi dado. Então, esse ângulo C e o ângulo G, eles são opostos ao lado AB e o lado EF. Então, C é igual a G. E aí eu tenho mais um critério, né, de congruência, desculpa. Então, a gente tem aqui quatro casos de congruência. Presta atenção na fala do professor aqui, ó. A congruência de um ou dois elementos nunca garante a congruência de dois triângulos. Repare que a gente nunca falou de apenas um ou dois elementos. A gente está sempre falando de três elementos, né? Aqui, ó, um lado e dois ângulos. No outro critério, um lado e dois ângulos também. Aqui a gente tem três lados. E o outro caso é dois lados e um ângulo. Tá? Então, a gente sempre está se referindo a três elementos dos triângulos, nunca a um ou dois apenas. Bom, a outra fala que a congruência de 4 ou 5 elementos só garante a congruência de dois triângulos se for possível aplicar neles um dos casos de congruência de triângulos. Bom, isso aí não tem tanta importância. Vamos praticar um pouco? Sabendo que esses triângulos são congruentes, calcule x, y e z. Então, já está dizendo que os triângulos são congruentes. Basta agora a gente calcular os valores das incógnitas, né? X, y e z. Olha só, nós sabemos que as medidas desse triângulo, essa medida x, ela vai ser igual a uma dessas medidas do triângulo que está aqui. Porque se os triângulos são congruentes, os lados têm medidas iguais. Resta a gente saber qual é o lado que tem a mesma medida do x. Bom, a medida do lado, esse y que está aqui, ó, esse lado aqui tem uma das medidas desse triângulo. A gente vai ter que organizar depois o desenho para saber qual é. E esse outro lado que está aqui, o lado de A até C, tem uma das medidas do triângulo que está lá. Então, essa medida Z aqui, ó, ela equivale a uma dessas três. Ou é 2,4, ou é 3,5, ou é 2,8. Para a gente saber qual é, o que nós vamos fazer? Pega essa dica aqui, gente. Ó. Eu vou marcar o ângulo que está faltando e vou chamar de C. Vou chamar esse lado aqui de C, esse ângulo de C. Aqui é a mesma coisa, vou chamar esse ângulo de C, que é o ângulo que está faltando, né? O A e o B eu já tenho. E agora eu vou me basear nos lados que ficam entre os ângulos. Olha só, a medida x, que eu fiz de azul, ela não está entre os ângulos A e B, A e C, desculpa. A medida x está entre A e C, não está? Entre os ângulos A e C. Então, eu vou pegar nesse triângulo a medida que ficou entre os ângulos A e C. Então, entre os ângulos A e C, ó, eu tenho essa medida aqui. Então, entre os ângulos A e C, eu tenho a medida de 2,8. Assim como x, que está entre os ângulos A e C. Logo, a gente conclui que x é igual a 2,8. Vou pegar agora o lado y, que é o lado verde. E se a gente olhar com atenção, o lado verde aqui está entre os ângulos B e C. No triângulo da direita, entre os ângulos B e C, a gente tem um lado de 2,4 centímetros. Logo, y é igual a 2,4 centímetros. E se a gente olhar agora para o lado vermelho ficou entre os ângulos B e A.
E aqui entre os ângulos B e A, a gente tem o lado de medida 3,5. Então, ficamos que Z é igual a 3,5. Certinho? Vamos lá, está acabando. Só essas próximas imagens aqui sempre vão aparecer um par de triângulos e a gente tem que analisar se eles são congruentes. Tá? Então, olhando para essas imagens, a gente pode concluir que eles são congruentes? Olha só, o que a gente tem para poder concluir? A gente tem a medida de 3 lados. Tem um lado de 2 centímetros aqui também tem. Tem um lado de 2,5 centímetros aqui também. Tem um lado de 3,2 centímetros aqui e aqui também. Então, a gente tem 3 pares de lados correspondentes. Então, eu posso concluir que eles são congruentes? Sim. Qual é o caso que me garante, me garante a congruência dos triângulos? É o caso lado, lado, lado. Tá? Então, pelo critério lado, 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 posso concluir que são congruentes. Aqui eu tenho 2 triângulos, quero saber se são congruentes. Para isso, ele me deu 3 ângulos. Ó, um ângulo de 60 aqui, um ângulo de 60 aqui. Um ângulo de 70 aqui e um de 70 aqui. Um de 50 aqui e um de 50 aqui. Então, esses triângulos eles possuem 3 pares de ângulos com medidas iguais. Isso aí é suficiente para eu dizer que eles são congruentes? Não, a gente não tem nenhum critério de congruência do tipo A. Não existe esse critério de congruência, né? Então, eu não posso garantir que os triângulos são congruentes. A resposta é não, certo? Então, eu vou justificar melhor aqui, pois não temos o caso A. Ok? Agora, vamos olhar esse par de triângulos aqui, ó. Vamos olhar com atenção para ele, ó. Ele tem um lado de medida igual, esse lado de 3,5, ficou entre os 2 ângulos, e aqui tem um lado de 3,5 também. Não importa que está numa posição diferente, tá? Aí eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, e tem um ângulo de 50 aqui. E no outro triângulo a mesma coisa, tem um ângulo de 30 aqui, e o ângulo de 50 aqui. Então, olha só, a gente tem 2 ângulos com medidas iguais, 2 pares de ângulos com medidas iguais, e o lado que está no meio desses ângulos também. Então, eu posso afirmar que esses triângulos são congruentes? Sim. Por quê? Porque a gente tem um caso de congruência que se chama ângulo, lado, ângulo, né? O ângulo, o lado que está no meio dos ângulos, e o outro o ângulo da ponta. Então, eles são congruentes por esse caso de congruência. Mais um exemplo aqui. Vamos olhar com atenção. A gente tem aqui 2 pares de lados que são iguais e um ângulo que está no meio deles também com medida igual. Então, ó, tem um lado de 3,6 e aqui também tem um lado de 3,6, certo? Depois eu tenho um lado de 2,2 nessa figura, nessa também. E no meio desses lados tem um ângulo de 70 graus. Isso me garante que os triângulos são congruentes? Sim, pelo critério lado, ângulo, lado. Tá? Então, existe o critério lado, ângulo, lado. Se você não lembrar, né? Tá aqui no quadrinho. Aqui, ó, lado, ângulo, lado, tá aqui, o primeiro caso que nós vimos. Bom, e a última imagem que eu tenho aqui, deixa eu ver se é a última. A última imagem tem mais um par de triângulos, eles estão até na mesma posição, né? Tá fácil de verificar que são congruentes, ó. Repare que a gente tem um lado de 2,7 e aqui também. Junto a esse lado tem um ângulo de medida 70 graus. Junto ao lado, né? E depois tem um segundo ângulo que é oposto a esse lado. Tá vendo que oposto ao lado a gente tem esse ângulo? Então, esse ângulo de 60 graus é oposto ao lado de medida 2,7. Então, eu tenho aqui um ângulo oposto ao lado. Isso me garante que os triângulos são congruentes? Sim, pelo critério de congruência. Lado, ângulo, ângulo oposto. Ok? Então, esses são os 4 critérios de congruência. Eu acrescentei aqui, pessoal, mais 2 exercícios para a gente trabalhar um pouquinho a respeito de retas paralelas e ângulos. Tá? Que também vai aparecer aí na provinha de vocês. Ó, só mais 2 slides, mais 5 minutinhos aí a gente acaba.
Quando a gente tem retas paralelas, eu não vou especificar muito agora, tá? Mas se eu tenho duas retas paralelas, que nem são as retas RS, eu tenho aqui vários ângulos, né? E uma transversal, né? Cortando essas paralelas. Tem vários ângulos que a gente pode estudar aí, que tem várias relações. São alternos internos, correspondentes, alternos externos, enfim. Então, uma variedade aí de ângulos. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, ó. Uma dica para vocês. Se vocês olharem para retas paralelas sendo cortadas aqui por transversais, como é o caso, né? Retas aqui cortando as paralelas, procure identificar um Z. Se você achar um Z, ó, guarda aí Z de zorro, né? Aqui tem um Z, não tem, ó. Você pode concluir que os ângulos que ficam nesse Z são ângulos de medidas iguais, tá? Eu sei que não é a forma mais correta de ensinar isso, mas pelo tempo que a gente tem, eu vou passar dessa maneira, tá? É uma dica aí, então. Você identificou um Z no seu desenho, né? Lembrando que tem que ser retas paralelas. Os ângulos que ficam nesse Z têm medidas iguais. Então, esse ângulo de 68 graus, que está aqui no Z, e esse ângulo de medida B são iguais, tá? Então, o que eu posso concluir? Que o B vale 68 graus. Guardou a regrinha do Z? Essa regrinha também vale, né, pode ser aplicada se for um Z invertido. Então, ó, tá vendo aqui, ó, vou desenhar um Z, só que invertido agora, tá ao contrário, né? Não é bem um Z, na verdade, né? Só vou falar que é um Z para guardar o nome igual. Então, se eu tiver um Z invertido aqui, ó, os ângulos que ficaram nesse Z invertido também têm medidas iguais. Então, se eu pegar o ângulo de 50 graus, né? Esse ângulo de 50 graus, que ficou dentro do Z, e esse ângulo A, que também está no Z, eles têm medidas iguais. Então, a gente conclui que o ângulo A é igual a 50 graus. Ok? Então, falou de retas paralelas, uma transversal cortando essas retas, você procura um Z. Procura o Z, que os ângulos que vão ficar nesse Z têm medidas iguais. Tá? Só não pode pensar num Z assim, todo torto, né? Tem que ser Z com retas paralelas. Ok? Bom, a gente tem que descobrir ainda a medida desse ângulo C, que está aqui, ó. Deixa eu trocar de cor. Qual é a medida do ângulo C? Esse ângulo que está aqui em pretinho. Bom, perceba que se a gente pegar o ângulo azul, mais o verde, mais o preto, dá um ângulo de meia volta, dá 180 graus. Então, ó, 68 mais 50, mais o ângulo C, tem que dar 180 graus. Ok? Bom, 68 mais 50 dá 118. 118 mais o ângulo C tem que dar 180 graus. Para eu saber a medida do ângulo C, é só subtrair, né? De 180, tira 118. Vamos lá, ó. Presta atenção aqui, gente. Vamos pensar na unidade. Eu tenho 0 unidades e preciso tirar 8. Dá para tirar 8 do zero? Não dá, né? Porque eu tenho que fazer uma troca. Vou pegar uma dezena, vou ficar 7 dezenas, 10 unidades. Agora eu consigo, né? De 10 unidades, dá para tirar 8? Dá, né? Sobra 2. Eu tenho 7 dezenas, vou tirar uma dezena. Tranquilo, né? Vou ficar 6 dezenas. Tem uma centena, tira uma centena, 0 centenas. Então, deu 62 graus. Essa é a medida do ângulo C. 62 graus. Ok? Ó, esse outro esqueminha é a mesma coisa. Eu tenho duas retas que são paralelas, R e S. Tá? E aí eu tenho... aqui não dá pra gente... Dá pra usar a ideia do Z de zorro, sim, tá? Se a gente olhar bem, olhar com atenção, a gente consegue localizar o Z de zorro aqui. E a gente precisa saber as medidas do ângulo X e Y. Então vamos lá, vamos primeiro pensar no Z. Então, ó, repare bem que aqui a gente tem um Z, ó. Aqui, aqui e aqui. Tá? Então, os ângulos que formam esse Z, são esses ângulos que eu vou pintar de vermelho, eles têm medidas iguais. Então, esse ângulo aqui e esse têm medidas iguais. Se esse de baixo vale 40, esse vermelhinho aqui também vale 40, né? Beleza? Agora vamos pensar um outro assunto importante. A gente já descobriu que aqui vale 40.
Quando eu tenho duas retas se cortando, né, se eu tiver duas retas assim se cruzando, elas vão se cruzar em um único ponto, né? E os ângulos que ficam opostos a esse ponto são iguais, ó. Esse ângulo tem a mesma medida desse, tá? São ângulos opostos. O ângulo de cima tem a mesma medida do de baixo, porque são opostos, né? De cima e de baixo são opostos. Ok? Isso acontece aqui, ó. Se você olhar com atenção, está acontecendo aqui. Essa reta está cruzando com essa, certo? E a gente tem que esse ângulo de cima é de 60 graus, então o ângulo de baixo vai ser de quanto? De 60 graus também. Então aqui, ó, 60 graus. Beleza? Agora vamos focar nesse triângulo aqui, ó. A gente já tem um triângulo aqui. E a gente já conhece dois ângulos desse triângulo. Eu sei que tem um ângulo de 60, um ângulo de 40. Agora eu consigo saber esse ângulo que ficou aqui embaixo. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então eu já tenho um ângulo de 60, mais um ângulo de 40. Mais um certo ângulo tem que dar 180, né? A soma de três ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então vamos lá, ó. 60 mais 40 dá 100. 100 mais quanto que dá 180? Só pode ser 100 mais 80, né? Então esse ângulo que está aqui é de 80 graus. Ok? Esse pretinho que eu vou pintar aqui de preto. Beleza. Tá? Até aí tudo bem. Agora vamos para a próxima parte. Repare que aqui, ó, de novo, a gente tem duas retas se cruzando. E que o ângulo de cima, que é o pretinho, tem 80 graus. Então, quanto vai medir o ângulo de baixo, que é o x? Bom, o x vai medir também 80 graus. Porque são ângulos opostos pelo vértice, são ângulos iguais. Bom, eu já sei que o x vale 80. Agora eu tenho que saber quanto vale esse outro ângulo que está aqui, ó. Poderia usar um teorema aqui, mas eu não vou usar, tá? Senão é mais uma informação para vocês. Ó, nós já sabemos que o x vale 80, que aqui tem um ângulo de 40, e agora eu preciso saber esse outro ângulo roxinho que está aqui, ó. Então, 80 mais 40 mais o ângulo roxinho que eu não sei ainda, tem que dar 180 graus. Certo? Bom, 80 mais 40 é 120. 120 mais quanto que dá 180? Só pode ser 60, né? Então, esse ângulo roxinho que está aqui, ó, ele vale 60 graus. Bom, professor, então eu já tenho esse ângulo aqui de 60 graus. E o y que está aqui, ele é o ângulo suplementar, né? Ele é o que a gente chama de suplementar. Repare que o ângulo de 60 mais o ângulo y, esses dois ângulos juntos, formam um ângulo de meia volta, 180 graus, correto? Se esse ângulo aqui, que eu estou pintando agora de marrom, é de 60, quanto vai sobrar para o y? Então, ó, 60 mais o y tem que dar 180 graus. Então, o y só pode ser igual a 120 graus, né? 60 mais 120 dá 180, certo? Então, ficou aí que o x é 80, que o y é 120. Ficou bagunçado aqui, né? Esse último exercício. Pessoal, é isso. Então, essa foi a parte de geometria. Espero que ajude vocês a fazerem a resolução da prova. Um grande abraço aí, até a próxima.